Olá, meus caros! Hoje discutiremos a histologia animal e sua organização, mais especificamente o tecido epitelial e o muscular. Vejamos, a histologia é o estudo específico dos tecidos e organização das células que os formam, no conjunto de organismos como um todo. A partir de células chegamos ao tecido, órgãos, sistemas e, finalmente, ao organismo. Estudaremos, então, os tecidos animais que podem ser classificados em 4 principais grupos: o epitelial, o conjuntivo, muscular e o nervoso. Bem, sabemos que o tecido epitelial divide-se em 2 grupos, o de revestimento e o glandular. O primeiro, pela função que exerce em revestir, é formado por células justapostas, bem próximas uma da outra, que se unem firmemente entre si, com pouca substância intercelular. Já o glandular, com função de produzir e armazenar substâncias, tem como células mais arredondadas, compatíveis com a função que exerce. Funções do epitélio. Mas, afinal, qual a função do tecido epitelial? Um papel importante é o revestimento das superfícies, como é o caso da pele, externamente, ou mucosas internamente. Proteção para o organismo contra agentes estranhos ou infecciosos, promover a absorção de substâncias junto de outros tecidos, tem função sensorial como tato, visão, gustação, olfação e audição, que auxiliam o indivíduo a se relacionar com o meio ambiente e também secreção de substâncias. Vejamos a origem do tecido epitelial. Vamos conhecer um pouco mais sobre o tecido epitelial. Podem vir de um dos folhetos embrionários, o ectoderma, epiderme, estruturas associadas, tais como pelos, unhas, mucosas da boca, ânus e nariz. Formará também as glândulas mamárias, sudoríparas e sebáceas. O mesoderma, que é um folheto intermediário, poderá dar origem ao pericárdio, à pleura e ao peritônio. E, finalmente, o endoderma, que é um folheto interno, dará origem ao revestimento epitelial dos tratos gastrointestinal, exceto boca e ânus, e o respiratório, traqueias, pulmões, glândulas salivares, epitélio da bexiga e parte da uretra. É deles que surgem também todos os órgãos do corpo. Uma característica marcante do tecido epitelial é a coesão, ligação forte entre as células, por estruturas denominadas glicocálix, íons cálcio e ligações denominadas desmossomos. Também o fato de não haver irrigação sanguínea no tecido, ou seja, avascular, recebe oxigênio e nutrientes de tecidos vizinhos, conjuntivo, por difusão. A forma das células é bastante variável, podendo ser desde achatada até piramidal. Vejam no slide, onde encontramos em nosso corpo e a forma como se apresentam nos tecidos. Vejamos agora como podemos caracterizar o tecido glandular. São células especializadas em produzir, armazenar e liberar substâncias que serão úteis ao organismo, podendo ser líquidas ou viscosas. Liberam tanto para o meio interno como externo do organismo. O conjunto dessas células forma o que chamamos de glândulas. Se for uma glândula endócrina, endo para dentro, a secreção será liberada diretamente para a corrente sanguínea, os hormônios, e trabalham para a homeostase do organismo. Se for exócrina, exo, fora, a glândula terá tubos e jogará a secreção para o interior de órgãos ou para fora do corpo. As glândulas endócrinas são representadas
pela hipófise, tireoide e a suprarrenal. No caso da tireoide, que você se lembra bem, produz o hormônio tiroxina e o libera diretamente na corrente circulatória, lembrando que este controla todo o metabolismo corporal. As glândulas exócrinas podem ser sudoríparas, sebáceas, salivares, mamária, sendo que o leite é uma secreção que, através dos ductos, pequenos canos, vem para o exterior do corpo. Já as glândulas mistas, representadas pelo pâncreas, fígado e as gônadas, podem tanto produzir hormônios, funcionando como endócrina, como produzir e eliminar secreções. Já as glândulas mistas, representadas pelo pâncreas, fígado e as gônadas, podem tanto produzir hormônios, funcionando como endócrina, como produzir e eliminar secreções. É o caso do pâncreas, que produz insulina, hormônio que controla a taxa de açúcar em nosso sangue, como produz o suco pancreático, que no estômago atuam na digestão de proteínas, carboidrato, açúcares e gordura. Dessa forma, é considerada a glândula mista, pois exerce as duas funções. Vamos agora ao tecido muscular. Este representa 40% da nossa massa corporal, sendo que o movimento, locomoção e postura corporal são de sua responsabilidade. Também atribuímos aos músculos os batimentos cardíacos, a pulsação das artérias, movimentos peristálticos intestinais, entre outros. De acordo com o tipo de célula e formação ou não de feixes musculares, o tecido pode ser classificado como estriado esquelético, estriado cardíaco, liso ou não estriado. O tecido muscular estriado esquelético, conforme você pode ver no slide, leva esse nome por estar preso ao osso e corresponde à carne, equivale à maior parte da musculatura dos vertebrados. O termo estriado vem de suas fibras que apresentam faixas transversais, as estrias, ao longo do comprimento. Veja os intervalos claros da figura. Possui ainda 3 finos revestimentos: o endomísio, que reveste a fibra, o epimísio, que reveste o conjunto de fibras, e o perimísio, que reveste todos os músculos. Apresentam contração voluntária, ou seja, coordenada pelo cérebro em querer ou não realizar um movimento. Esse tecido é capaz de se regenerar parcialmente e as células mortas não são substituídas. Porém, o tecido conjuntivo que penetra no músculo pode desencadear células dormentes, satélites e entrar em atividade e formação de novas células. Suas células são altamente contráteis e, para isso, são alongadas, formando filamentos, miofibrilas ou miofilamentos. Mio é de músculo, composto por proteínas. As mais abundantes são denominadas actina e miosina, que, deslizando entre si, promovem o encurtamento e alongamento da fibra muscular. Vejam o exemplo no slide. Tal mecanismo é favorecido pelos íons cálcio, que facilitam a ligação da actina e miosina. Diferente do tecido epitelial, nesse caso, há vasos sanguíneos responsáveis pela nutrição e oxigenação das células musculares. Tecido muscular estriado cardíaco. Como o próprio nome diz, encontra-se somente no coração. A constituição das células desse músculo é igual à do esquelético, que apresenta fibras transversais, porém não se agrupam em feixes, as miofibrilas. Essas são envoltas por um revestimento, o endomísio. A musculatura cardíaca tem contração involuntária, ou seja, independente de nossa vontade. Não é capaz de regenerar-se. Após uma lesão, a área afetada é invadida por tecido conjuntivo, que desencadeia a formação de uma cicatriz.
Tecido muscular liso ou não estriado encontram-se na parede de órgãos como estômago, intestino e útero. Este é caracterizado pela presença de células alongadas com maior diâmetro na região central, afilando-se na extremidade. As células do tecido muscular liso estão aderidas umas às outras, formando as fibras reticulares igualmente aos outros tecidos. A contração de algumas delas faz com que haja transmissão da rede toda. O mecanismo de contração é similar ao mostrado no tecido muscular estriado, envolvendo actina e miosina, cálcio e o ATP. Uma característica importante deste tecido é a capacidade de suas células entrarem em divisão, mitose, e se multiplicarem, regenerando o tecido com facilidade. Vamos aos exercícios para ver como estamos quanto ao conteúdo. Exercício 1. O tecido epitelial é caracterizado por apresentar células aderidas umas às outras. Essa dinâmica celular permite ao tecido a realização de importantes funções do organismo. Qual das alternativas abaixo apresenta algumas das principais funções desempenhadas pelo tecido epitelial? Alternativa A: percepção de sensações e preenchimento. B: preenchimento e revestimento. C: condução de impulsos e proteção. D: proteção e percepção de sensações. E: revestimento e condução de impulsos. A alternativa correta leva a seguinte resolução: a função de preenchimento e condução de impulsos nervosos não é exercida pelo tecido epitelial. As demais, sim. Portanto, a alternativa correta, a letra D, proteção e percepção de sensações. Exercício 2. Podemos classificar o tecido muscular em 3 tipos: tecido muscular estriado cardíaco, muscular estriado esquelético e muscular não estriado ou liso. Sobre esses tecidos, marque a alternativa incorreta. Preste atenção, a incorreta. Alternativa A: o tecido muscular liso é encontrado em órgãos do sistema digestório e está relacionado aos movimentos peristálticos. B: o tecido muscular estriado esquelético possui contração voluntária. C: o tecido muscular estriado cardíaco apresenta contração voluntária e é encontrado no coração. D: o tecido muscular estriado esquelético apresenta estrias longitudinais e transversais. Letra E: o tecido muscular estriado esquelético liga-se aos ossos e atua no movimento. A alternativa tem como justificativa: o tecido muscular estriado cardíaco encontrado no coração apresenta contração involuntária, ou seja, não podemos controlar essas contrações. Portanto, a alternativa incorreta é a letra C. O tecido muscular estriado cardíaco apresenta contração voluntária e é encontrado no coração. Muito bem, alunos. Finalizamos mais uma aula sobre tecido epitelial de revestimento e glandular, e ainda o tecido muscular e suas características. Voltaremos na próxima aula com os tecidos conjuntivo e nervoso. Até lá!